Fala pessoal, vamos ao comentário do jogo importante, a vitória importante do Internacional, vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O que é muito significativo porque o Inter fora de casa nessa competição vinha encontrando em problemas importantes. O Inter tem jogado basicamente com um time alternativo essa competição há bastante tempo. O Internacional entrou em campo hoje com a formação clássica do técnico Odair Hellmann, com o tripé de abertura do meio campo, com uma estreia com o Bruno Silva, antes dele o Richelli e o Nonato pelo lado esquerdo. O Internacional com o tripé e aí à frente tinha o Sarrafiori aberto, e esse vai ser um dos pontos da análise, e jogando com o centroavante tradicional, no caso o Trellis na partida. Bom, no primeiro tempo nós tínhamos o jogo administrado até um certo momento, e administrado não era porque nós tínhamos produção ou algo parecido, era porque o adversário não conseguia ser agressivo. Só que em determinado momento da primeira etapa, o adversário avançou linhas e aí o Internacional teve dificuldades importantes. O Fortaleza construiu algumas chances, nós falhamos no setor defensivo de maneira bastante significativa. Pelo nosso lado esquerdo defensivo, o Fortaleza construiu as suas principais chances do jogo e não foram poucas, nós tivemos problemas importantes ali. Bom, o final do primeiro tempo deixava essa ideia. O Internacional não foi bem, o Internacional precisa melhorar, porque a sequência daquela forma seria o Inter perder a partida como vinha perdendo, com o time alternativo fora de casa. Mas no segundo tempo a coisa mudou. Já no intervalo, já na volta do intervalo, mesmo antes das substituições, o Internacional já tinha uma postura diferente, já tinha uma retenção de bola mais forte no meio-campo. O Internacional tinha com seus jogadores de administração de distribuição de jogo, e no caso eram o Nonato e o Bruno Silva, uma ideia mais capacitada. O Inter tinha um pouco mais a bola na frente. O Sarrafiori começou a fazer um trabalho de inversão, ele que estava isolado no lado direito como jogador agudo, ele passou a aparecer também centralizado e ali ele rende mais e o Internacional melhorava. Melhorou de vez quando saiu o Trellis e entrou Parede. Parede no seu primeiro lance construiu o gol do Internacional, que foi feito por aquele que foi o principal jogador do Inter na partida. E aí cabe um capítulo especial. O Wellington Silva é diferente. O Wellington Silva, entre todos os atacantes do grupo do Internacional, é aquele que tem a capacidade e a potencialidade do drible, que nenhum outro tem. O individual, o mano a mano. O Wellington Silva é diferente nesse sentido e basta que ele toque na bola na partida para que tu perceba isso. Então assim, o Wellington Silva, que é hoje o 12º jogador do Internacional, na medida em que entra em quase todos os jogos, ele foi a figura de linha mais importante. Por que eu estou dizendo de linha? Porque eu fiquei muito feliz também, especialmente naquele momento terrível do primeiro tempo, com o nosso goleiro, que a gente não via há bastante tempo. O Danilo Fernandes foi um dos melhores em campo também, salvou com 2 defesas fantásticas em 2 oportunidades na primeira etapa, o que poderia ter sido o Internacional ir para o intervalo com uma derrota parcial. Defensivamente no Internacional, acho que o Zeca pelo lado direito foi muito bem, o Natanael teve imensas dificuldades pelo seu lado, não foi o dia do Natanael. Do meio para frente, o Nonato e o Bruno Silva, com a incumbência de distribuição de jogo, no primeiro tempo não conseguiram, no segundo tempo melhorou. O Sarrafiori, que estava isolado e atrás da marcação no primeiro tempo, no segundo tempo apareceu um pouquinho mais, mas o Sarrafiori pode muito mais do que isso. O Wellington Silva, um dos nossos principais jogadores, o Trellis não foi bem de novo, o Guilherme Parede entrou melhor. O Inter constrói uma vitória fora de casa, é importante para uma recuperação na tabela de classificação. Eu sempre disse o seguinte, o Inter está usando o time alternativo do Brasileiro, isso tem um preço, que é o Internacional não conseguir brigar nesse momento por uma liderança de campeonato. Mas o Inter não pode se distanciar disso, porque daqui a pouco acaba a Copa do Brasil, daqui a pouco afrouxa um pouco as datas da Libertadores da América, e o Inter pode voltar a focar nessa competição, e pode ainda brigar pelo título, desde que esteja uma diferença aceitável da liderança, desde que esteja numa 4ª, 5ª colocação a 5, 6 pontos do líder. Hoje não é essa a condição. Então a vitória de hoje é importante. O Internacional na semana que vem tem outro jogo fora de casa contra o Goiás, que tem que buscar a vitória mais uma vez. Nós precisamos da recuperação nessa competição. O time alternativo vai ser uma realidade ainda por um bom tempo no Brasileiro, e é nesse time que a gente tem que acreditar, é nesse time que a gente tem que confiar, porque é desse time que alguma coisa pode acontecer para que o Inter ainda tenha a chance lá na frente de brigar por algo maior na competição. Não foi uma partida brilhante, não foi uma partida de exceção, foi um jogo que nós tivemos dificuldades, especialmente no primeiro tempo, mas fomos eficientes no segundo. Na chance que nos apareceu, depois de ter melhorado o jogo, nós decidimos a partida a nosso favor. Então, é um sábado muito bom para todos nós colorados. Valeu, todo mundo se inscrevendo no canal, hein? Todo mundo não sai daqui sem se inscrever. Um abraço.